Primeiro vem de família, né? Meu pai sempre gostou de futebol, minha família também, meu irmão. Nós somos em 3, eu sou o caçula. Mas infelizmente com 7 anos de idade eu perdi o meu pai. E essa paixão continuou cada vez maior ainda. O meu irmão teve situações de estar jogando num clube, na Ponte Preta, depois saiu para trabalhar. E eu tive uma conversa com a minha mãe falando em relação ao quanto eu gostava de futebol e eu queria tornar um jogador para realizar não só o meu sonho, mas também o sonho do meu pai. E aí as coisas aconteceram rápido, porque eu estava com 15 anos, com 16 eu já estava no juvenil com 17 eu estava no júnior, e ali teve uma convocação para a seleção sub-20. E aí eu fui surpreendido, foi aonde eu fui convocado para a seleção com 17 anos e aí minha vida mudou. Aí eu já retornei pro profissional, fui para a seleção voltando com contrato, e aí as coisas aconteceram dentro dessa sequência que você falou nos times que eu joguei, mas sempre tendo muito assim, esse profissionalismo e essa concentração em querer ser jogador, em querer ser atleta, em querer jogar em grandes clubes, em querer chegar à seleção brasileira, chegar num clube da Europa. Então, assim, na minha infância eu deixei de fazer muitas coisas para realmente me focar em relação a me dedicar dentro de campo e para que isso viesse a acontecer o mais rápido possível. Eu me sinto realizado, sim. Foram quase 19 anos como profissional, tirando o base. Eu tinha 3 sonhos, que era jogar numa grande equipe, chegar à seleção brasileira, ter meu nome escrito num livro. Esse era o meu sonho desde criança. Eu pude chegar num clube grande, jogar em clubes grandes. Eu cheguei à seleção brasileira sub-20, 23 e profissional. E eu tive um marco muito grande na minha vida, que com 15 anos foi quando eu decidi entregar minha vida para Cristo e poder ter a minha conduta como pessoa, mas também na minha profissão como profissional em me guardar e realmente poder ter essa mentalidade mais cristã. E aí, como eu falo, né, a gente acaba escrevendo o nosso nome num livro onde realmente ninguém vai apagar. Eu sempre tive como atleta, eu sempre fui um atleta muito curioso, né? Eu sempre conversava com os preparadores físicos, treinadores, em relação ao porquê disso, o porquê desse treino, o que isso vai levar a gente. Então, isso sempre foi, né, dentro de mim, até mesmo um pouco, alguns clubes eu fui capitão, outros não, mas eu tinha uma liderança ali internamente. E quando eu parei, eu decidi que eu estaria indo para a área técnica, mas ainda quando eu paro no final de 2015, isso é para 16, eu retorno, tiro um tempo sabático, igual a gente fala, né? Realmente curtindo a família. Eu fiquei 6 meses sem ver esporte nenhum, realmente só junto com a minha família, fazendo as coisas que a gente já tinha em Campinas. E é interessante que quando eu sento na mesa com ela e falo isso, eu quero ser treinador, ela fala, eu acredito em você mais do que eu tô vendo. E ali foi um start muito grande. E aí eu fiz uma programação, ou um plano para mim para os próximos 4 anos. Então isso começou no ano 2016, e o meu plano foi tirar todas as licenças da CBF até a Pro, e durante esse tempo eu estaria indo para algum clube. Nós estamos hoje em 2023, mas quando eu chego pro Red Bull, há quase 2 anos e meio atrás, em 2020, estava quase finalizando já, eu já estava finalizando a licença Pro e estava no local onde eu gostaria, que era estar no profissional. Eu começo, claro, no Ituano, começo no Sub-15, em 2018, 2019 eu faço o ano inteiro no Sub-15, 2020 no início eu subo para 17 e ao mesmo tempo eu viro auxiliar do profissional, porque o turno era diferente. E aí eu fui surpreendido, o Thiago acaba me ligando, perguntando se eu queria fazer parte de um processo seletivo, que eles queriam ter um auxiliar da casa. E aí entra a pandemia, ele não liga mais, e aí passa a pandemia, eu retorno pro Ituano. E aí aconteceu, tinha outros profissionais, e aí acabei sendo contratado. Então, desde a decisão junto à minha esposa, foi se planejado os 4 anos, e agora eu estou planejando os próximos da frente. E o que me deixa mais tranquilo é saber que a minha família também apoia, e olhar para trás e ver esse tempo que eu estou já na área técnica, podendo conquistar e podendo estar dentro daquilo que eu planejei lá atrás.
eu sou auxiliar fixo da casa, né? Então se tem alguma mudança de treinador, eu continuo no Red Bull Bragantino, eu não saio com a comissão técnica. E dentro disso a gente acaba sendo o elo entre o treinador, os auxiliares, junto também com a parte coordenativa, né? Nós somos integrados a toda essa construção dentro dos treinamentos, até jogos. E existe também uma outra parte aqui dentro, que é o desenvolvimento dos atletas, onde eu e o Marques tomamos conta desse desenvolver. São treinamentos pontuais, são atletas que nós identificamos na sub-20, 23 que podem vir para cá, e a gente fica um tempo com eles aqui desenvolvendo, dentro do treinamento também. Nos mostra algumas situações como cruzamento de uma lateral, o cabeceio de um zagueiro, ali fala se ele está numa nota boa ou não, e aí a gente vem durante a semana desenvolver ele, sendo cabeceio e sendo cruzamento. Quando eu falo que a gente está integrado à comissão, né, no dia do jogo, quando o treinador entra para o campo, eu e o Marcos ficamos com o rádio lá em cima, auxiliando o treinador embaixo. Então, como nós estamos de cima, a gente acaba tendo uma visão mais ampla do que está acontecendo. E dentro de algumas ações, sendo positiva ou negativa, a gente comunica o auxiliar lá embaixo e o auxiliar comunica o treinador. Agora, claro, a adrenalina é grande, parece como a gente estivesse ali no campo também. Claro que tem que ter o equilíbrio, porque nós estamos passando uma informação lá para baixo, então a gente entende que não é toda hora que tem que se ficar na orelha do auxiliar técnico, mas é uma função muito importante, porque uma informação passada dentro daquilo que às vezes o treinador lá embaixo não está vendo, o auxiliar acaba tendo conflitos, por isso que a gente tem que ter toda a atenção e equilíbrio na hora de passar. Então esse momento que eu estou vivendo aqui dentro, final do ano agora vamos fazer 3 anos, está sendo muito bom esse alicerce. Essa nova experiência que eu vou ter agora, junto com o Pedro Caixinha, o Malta, o Belma, o Poli, realmente está sendo muito diferente daquilo que eu já aprendi. Isso eu vejo como uma escola para mim também, como parte dessa construção desse alicerce, dessa mentalidade em relação a fazer trabalhos sólidos, trabalhos que te levem a longo prazo dentro do clube. Então, eu não penso nos próximos 4 anos poder estar saindo daqui. Claro que futebol, como eu falo, por exemplo, futebol ele tem surpresas, e na minha carreira como treinador, como auxiliar técnico, né, treinador, eu já comecei a ser surpreendido. Um ano retrasado, em 2021, eu fui convocado para a seleção sub-17 como auxiliar. O ano passado eu fui convocado pelo Juninho e pelo Tite para ser observador da seleção brasileira para a Copa do Catar. Então, quando tinha convocação, eu ia assistir os adversários. Mas o importante é saber de que tudo que estou passando aqui hoje está fazendo eu criar a filosofia do Márcio, naquilo que eu penso como treinador, e está sendo muito bom. Eu não sou muito de me emocionar, não. Minha esposa fala, mas perder o pai cedo é diferente, né? Meu pai amava muito futebol. Eu tenho poucas lembranças assim, mas as lembranças que eu tenho são boas. E eu acho que às vezes essa dureza dentro do coração, não dureza, mas eu digo assim, essa firmeza em relação a isso, em saber que, voltando um pouquinho lá atrás, minha mãe com 3 filhos, a gente não passou fome, mas ela cuidou de 3 filhos, né? Eu vejo minha mãe hoje aposentada na Unicamp, entrou como faxineira, se aposentou como chefe de nutrição, 32 anos, não faltou um dia. É o maior exemplo de profissional para mim. Então, tudo isso me fez ter força para que eu pudesse, pela graça de Deus, conquistar o que eu conquistei como jogador e hoje conquistando como treinador. Eu acredito que é compartilhar um sonho com ele. Eu acredito que ele imaginava ver os seus filhos assim, ou um deles podendo realizar ser jogador, e dizer, pai, aconteceu, deu certo. Pelo pouco que ele me ensinou, pelo pouco que você me demonstrou a paixão pelo futebol, eu agarrei nisso, e isso me fez me tornar um profissional dentro e fora de campo. Obrigado, porque se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje falando e sendo grato por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor cuidou, por tudo que o senhor proporcionou para nós. Obrigado.